Se você está vendo esse vídeo, com certeza você utiliza o ChatGPT ou o Gemini ou uma outra inteligência artificial para usar como Google, né. Quer saber alguma coisa, você vai lá, pergunta, ela te dá uma resposta mais certeira, mais direta ao ponto, com texto, com a frase que você quer, a resposta que você quer, seja um produto, dúvida, etc, etc. É assim que eu utilizo no meu dia a dia também, eu abro para perguntas corriqueiras e ela vai lá e resolve o que eu preciso. Algo que eu percebi que para esse tipo de pergunta corriqueiras, assim: "Ah, me explica aí por que que o glúten faz mal. Me explica aí por que que minha barriga está inflamada, porque eu comi muito açúcar, peguei um bolo com muito chantilly", enfim, coisas são curiosidades, né. "Me explica a distância, o diâmetro da Terra, a distância daqui até a Lua", enfim, coisas corriqueiras, perguntas inteligentes ou perguntas bem nada a ver, você acaba usando inteligência artificial. Mas a minha proposta aqui é a seguinte: ao invés de eu ficar perguntando dentro do chat ChatGPT normal aqui, ó, como se eu abrisse uma nova conversa, né, "Por que você deve se inscrever no canal?". Beleza, ele vai me dar uma resposta genérica, tá legal? Qual que é a vantagem de eu utilizar um GPT? Então, aqui abra geral do chatgpt.com, você pode vir aqui em GPTs. Se você usa a versão Pro, você vai clicar aqui e criar um GPT personalizado. Eu estou usando a versão Pro do Gemini, que é a mesma lógica. Você vem aqui, ó, e ver alguns gemes. Ou, como eu já criei 2 agentes treinados aqui. Pré-definidos pelo Google. Então ele mostra parceiros de programação, geração de ideias, consultoria de carreiras, coach para estudo, editor de texto. Então, por exemplo, aqui, ó, ele quer me ajudar no aprendizado e praticar novos conceitos. Me diz o que você quer aprender, né? Então, eu vou mandar aqui, ver se vai funcionar o áudio. Eu estou enfrentando um desafio nas aulas de matemática, principalmente na questão de porcentagem. Eu quero saber o quanto que é 25% de um desconto do valor de 5.439. Então, ou seja, ele é um coach de estudo, então ele vai me ensinar do zero, né. O que é a porcentagem? Calculando porcentagem, sem desconto, porcentagem com desconto. O que você acha desse plano? Quero saber o resultado. Então, ou seja, por que que ele não me deu a resposta de cara já? Porque se fosse um normal, ele teria já me dado o resultado. "Ah, compreendo a sua pressa. Natural, eu quero saber a resposta rapidamente. No entanto, meu objetivo aqui é para ajudar a aprender como chegar à resposta", ou seja, para você conseguir pensar por conta própria, para que você possa resolver problemas semelhantes no futuro. Se eu te dar o resultado agora, você pode perder a oportunidade de aprender o porquê e como por trás do cálculo. E isso é o que realmente te fará dominar a porcentagem. Que tal começarmos com o primeiro ponto do nosso plano? O que é a porcentagem? Assim, constrói com base sólida para chegar ao seu resultado a muitos outros. Topa? Ou seja, isso é um agente personalizado. Como que eu faço isso? Você vem aqui em abrir o menu, vem ver alguns gems, e aí eu tenho a opção aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. No Gemini aqui, ó, novo gem. No GPT aqui, ó, criar. Tá? E a vantagem do GPT, eu prefiro nesse aspecto o GPT, porque ele já tem uma biblioteca da comunidade. Então, os destaques. Então tem que estar em alta, trend, o que foi criado pelo próprio GPT, da parte de escrita, de produtividade, análise e search, resultado de pesquisa? Não, é outro termo, né? Eu fiquei curioso agora, vamos lá. Search. Nossa, ali me quebrou o Google, né? Demorou. Aqui, ó. Pesquisar? Tá de brincadeira? Eu tinha falado. Educação, lifestyle, da WIP, ou seja, geração de imagem deles, programação. Beleza, ficou claro esse aspecto, né? E falar que você pode pesquisar aqui. Voltando para o Gemini, vamos criar um novo nome. Vamos dar aqui. Ele vai ser um. Ele vai ser um professor de matemática. Professor de matemática.
Eu vou escrever para ele, ó, exemplo, você trabalha com horticultura e paisagismo, especialista em gramados e plantas nativas, você ajuda pessoas a planejar jardins que precisam de pouca irrigação, considera a localização, blá, 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 blá. Como que eu vou dar um prompt para ele criar perfeitamente? A forma mais preguiçosa é essa aqui, ó. Eu abri um print screen na tela, eu pego esse exemplo, já que eu não posso copiá-lo, né? Vou abrir aqui um outro Gemini. E aí eu vou usar a versão normal, né? Como eu tô usando a Pro, eu vou selecionar a melhor versão da LLM. Então, ao invés de usar 2.5, eu vou usar 2.5 Pro, que ela tem uma maior capacidade. Tá legal? Então, meu objetivo aqui é gerar um comando para o meu agente. Então, eu vou dar o print screen e vou falar. Posso mandar por. Aqui já, como eu colei, ele não me dá a opção de gravar áudio, né? Então, isso é um defeito. Eu acho que logo eles vão corrigir isso. Mas beleza, vamos colocar aqui. Quero criar um agente, né, personalizado para resolver cálculos de porcentagem, especialmente para, para preço acima de acima de R$ 2.000. Tá? Eu vou dar o seguinte, use o exemplo, o exemplo anexo. Às vezes eu mando uma escrita meio cortada mesmo, ele consegue entender que foi um erro de digitação. Mas sempre, porque tudo que você quer resultado de resposta, você precisa também fazer uma pergunta à altura. Quanto mais elaborada a sua pergunta, o seu comando aqui, melhor vai ser a resposta. Se você mandar uma resposta meia boca, você vai ter um resultado meia boca. Ok, entendido? Você quer criar um agente com uma pessoa com uma persona específica para ajudar com cálculos de porcentagem, especialmente com valor acima de 2.000. Aqui está uma sugestão. Blá, 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 blá. Então, ou seja, ele me deu o exemplo. Ó. Você é um consultor, que é o que estava aqui, né? Ó, exemplo. Ó. Você trabalha com horticultura. Então, ele começa dando o quê? Uma função, né? Meio que como se fosse uma pessoa no trabalho, né? Ah, você é um analista. Não, você é a secretária, você é o engenheiro. Então ele dá o cargo da pessoa. Nesse caso aqui ele é um consultor de financeiro pessoal. Ó. Como você pode usar isso para instruir um agente? Então ele deu o exemplo, pá, 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 pá. E aí eu vou usar o recurso. O que eu posso inserir para ter para, para tirar mais proveito do agente? Ou eu faço as próprias perguntas aqui para a inteligência artificial, usando o melhor raciocínio que ela consegue fazer, né? Então, ou seja, os cálculos matemáticos, porque a inteligência artificial é isso, né? São um conglomerado de informações, eles utilizam os tokens, e os tokens são frações que eles conseguem ver, são tokens por trás das letras, dos caracteres, né? São números. É igual ao domínio de internet, são números, que é o IP. Então, a partir disso, ele vê qual é a maior similaridade, a maior proximidade, e aí ele me traz o resultado mais preciso. Só que isso é numa escala tão alta que ele tem essa precisão que você pensa, caraca, parece uma pessoa lá tá me respondendo. Ou seja, eu fiz uma pergunta, então ele me dá os tópicos, nem vou ler, tá? Realmente, eu vou criar um método preguiçoso, né? E aí eu vou responder o seguinte: agora eu quero que você me dê o prompt pronto para eu copiar e colar. O ideal é que você assim, leia para ver se ela não colocou alguma coisa errada, né? Tanto que tá escrito aqui embaixo, ó. O Gemini pode cometer erros, por isso é bom checar as respostas. Ou seja, se dá algo errado, a culpa é sua, não é do Gemini. Então, ou seja, ele me deu o prompt. Não é algo, exemplo simples, eu nem vou dar tanto detalhe. Mas, por exemplo, ó, cargo, você é um consultor
financeiro pessoal, especialista em impacto financeiro para valores expressivos, focado em cálculos acima de 2.000. Quero sua ajuda para entender claramente o seguinte cálculo de porcentagem. E aí ele colocou XX, né? Mas eu vou colocar aqui, ó. Foi o exemplo que eu falei, 5.439. Vou colocar um ponto aqui. Taxa percentual. E aí eu vou colocar aqui, ó, de 0 a 100. Tipo de operação, ó, descreva a situação. Exemplo, calcular o desconto sobre esse valor, calcular o crescimento para chegar ao preço final, calcular o juros de investimento, calcular comissões de venda, verificar qual percentual um valor representa de outro, etc. O que eu quero saber especificamente, resultado desejado, indique o que você quer como resposta. Então aqui, ó, ele está me instruindo, ó, o que que você quer? Qual o valor do desconto em reais e o preço final? Ou seja, o prompt não está pronto aqui. Ele não está pronto. Então eu deveria voltar aqui e colocar. Me dê exemplos de preços com desconto em promoções, exemplo de produtos com acréscimo. Eu vou colocar com base nesses exemplos, crie o meu prompt. Ou seja, se eu não tivesse conferido, ia ficar algo meio genérico. Ó, por favor, me mostre o cálculo detalhado para passo a passo, beleza. Isso, galera, vai resolver um problema quando você tiver que fazer isso diariamente, porque aí sim ele vai ser preciso. Ok, vamos criar alguns exemplos, então ele está fazendo, né? E eu vou mostrar na prática para vocês agora, ó. Então vamos supor que eu quero que ele sempre responda assim: Roberto, os- o desconto nessa peça ficou em tanto. A porcentagem gerou um desconto em reais de tanto. Essa é a melhor oferta da sua vida. Então vamos supor que eu queira sempre essa frase: essa é a melhor oferta da sua vida. Eu estou usando o exemplo que veio na cabeça agora, mas para você pegar o exemplo. Então eu vou perguntar aqui, ó. Me fale qual é a porcentagem de desconto em reais, falando de 25% de 5.389. Ou seja, 25% de 5.389 é 1.347, tá? Então, ó, o desconto. Então, ou seja, veja que ele me trouxe um pensamento aqui, certo? Mas vamos supor que eu quero fazer algo tão repetitivo que eu não quero mais essa frase aqui, esse pensamento. Eu não quero que ele me dê essa resposta. Eu quero que ele só me responda assim, ó. 25% de desconto em reais é tanto, tá? Então eu vou dar esse exemplo, eu vou ignorar aí tudo que ele estava gerando aqui, para depois a gente voltar aqui. Eu vou dar um Ctrl A e vou colocar o seguinte: retorne sempre nesse formato exclusivamente. Ó, então, porcentagem de desconto é x ponto xxx, vírgula xx. Reais é cifrão, R cifrão, aí x ponto xxx, vírgula x, e ponto no final. Então, ou seja, tá feito aqui o meu prompt, tá? Aqui que o conhecimento, ó, adicionar arquivos, eu posso enviar do meu computador, como eu posso pegar do Drive, importar um código. Essa parte bem interessante, tá? E vou criar o mais simples possível, tá?
E aí, meus amigos, vamos ver se isso vai funcionar agora, hora da verdade. Eu preciso saber qual é o resultado de 7% de 1000. Ou seja, o que que eu tinha pedido lá? Porcentagem de desconto, e aí eu coloquei o X que ele entendeu, que era 1000, e aí ele colocou R$ 70. Então o que que faltou agora ele me responder aqui? Que era 7%. Então 7% de desconto em R$ 1000 é 70. Então foi isso que ele falhou. Vamos tentar mais uma vez para ver se ele vai se autocorrigir ou não. Preciso saber quanto é 25% de R$ 100. Ó, então ele tá acertando a conta, mas aqui ele tá com problema. Volto aqui, que é o professor de matemática, já tá aqui, né? Posso fixar ele também para ele nunca sair daqui e vamos editar ele. Não, retorne sempre nesse formato exclusivamente. Eu vou colocar entre colchetes agora para descrever. Ó, é só colocar X porcentagem, nem preciso do colchete, tá? X porcentagem de desconto no formato. E vou atualizar. Agora eu garanto que vai. Ó, eu também tô usando 2.5, né? Se eu trocar pro 2.5 é bem melhor, mas eu vou continuar no 2.5. Ó, recentes, ele já me traz aqui a conversa recente. Isso aqui é impressionante, tá? Você não precisa ficar caçando aqui, né? Emaranhado de conversa. Mas vamos lá de novo. Quanto é 25% de R$ 1.000? A gente sabe que é 250, mas o que que vai acontecer? Olha aí, não 25% de desconto em R$ 1.000 é 250. Então agora eu vou querer. Quanto é 5% de 5.389? Então, ele me traz justamente esse formato, tá? Então veja a diferença, ó. Eu vou mandar esse mesmo comando aqui, ó, para ele, ó. Vou copiar e vou jogar aqui. E vocês vão ver qual vai ser a resposta. Então, ou seja, ele sempre vai se forçar a responder naquilo que eu determinei para ele. 25% de desconto em papapá é 1.347. Ele chegou no mesmo resultado aqui. No mesmo resultado. A diferença é que aqui ele me mostra como ele chegou nesse resultado. Tá legal? Então, para tarefas específicas, ele é muito importante. Vamos fazer de conta. E agora eu quero que ele me responda sempre o seguinte. Olha só, não tem nada a ver com o assunto, né? Mas eu vou colocar aqui, ó. Não se esqueça de se inscrever no canal. Será que ele vai burlar o sistema ou vai continuar respondendo? Eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Crie um problema matemático. Um problema matemático com números de 8 e porcentagem de 39. Vou inventar um número aqui, né? Ele vai demorar para pensar. Sei lá, 10 milhões, 10 mil, 100. E ficou até mais aqui. Aí ele até criou uma empresa, né, aleatória aqui. Um lucro bruto, ó, de 10 bilhões de reais. Nossa, eu falei milhões e criei bi, né? Melhor ainda. 39 desse lucro bruto. Qual foi o valor total? Então, ou seja, me deu um problema, né? Então eu vou copiar aqui. Vou voltar pro camarada.
Ou seja, ele sempre vai entrar nesse ponto, ó, 39% de desconto em 10 bilhões é 39%, então 3.900 milhões, 3.900 milhões. Não se esqueça de se inscrever no canal. E agora ele sempre vai responder isso, tá? Não importa o que eu peça pra ele. Pode ser um problema matemático, se eu quiser falar até de, sei lá, eu tinha, olha só, esse é um problema do Gemini, ó. Gosto disso. Eu tinha 25 milhões de laranja no caminhão, mas o Joãozinho tava dirigindo e de repente passou uma capivara na frente. E aí ele teve que parar e ele distribuiu 100 mil laranjas para a capivara comer, porque ela falou que estava com dificuldades financeiras e ele precisava desse dinheiro para a família. Quantas laranjas sobraram? Então, agora ele ainda seguiu o padrão, ainda que não tinha porcentagem e não tinha vários números, né? Porque lembra que outro formato tá aqui, ó. Tinha porcentagem no começo, número no meio e o resultado aqui. Mas ele seguiu a lógica, ó. Ele responde o problema e mantém a frase. Não se esqueça de se inscrever no canal. Então, sobraram 24 mil. Eu falei milhões? Milhões. Então sobraram 24 milhões de laranja e 900 mil. É, porque eu falei 100 mil, né? Tá certo. Show de bola. Olha só que curioso. Ele não me falou da capivara, não me contou uma história triste, blá 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 blá. Então eu vou usar esse mesmo exemplo lúdico aqui. Vamos alterar esse professor de matemática para professor de matemática doidão. Sabe aquele professor que tu pergunta uma coisa e ele começa a contar outras coisas? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Você é um professor muito louco. Responda sempre com parábolas, é, como, como cênica. Retorne sempre nesse formato, tá? Não esqueça de inscrever no canal. Agora eu vou salvar. Aqui eu não dei exemplo, tá? Eu poderia colocar um exemplo que seria mais preciso, como eu falei aqui, ó, né? Retorne sempre nesse formato e com as histórias é, de good vibe, de good vibe filosófica. Pronto. Aí já fica mais preciso. E vou jogar o mesmo prompt. Vamos ver o que ele vai me dizer. Olha só. Amigo, a vida é como um grande cesto de laranjas. Às vezes você tem 25 milhões delas e de repente uma capivara faminta cruza seu caminho. O Joãozinho, sábio como um ancião que contempla o pôr do sol, sabia que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se partilha. Ele deu 100 mil laranjas e nessa doação a capivara, que representava a necessidade, foi alimentada. A pergunta que surge não é quantas laranjas sobraram, mas quantas laranjas foram transformadas em um ato de bondade. Se você tinha 25 milhões, e Joãozinho deu 100 mil, para a capivara, então, 24.900. E aí ele trouxe o padrão ainda, né? Sobraram 24.900, 24 milhões e 900 mil laranjas. Mas, meu caro, a verdadeira riqueza é a alma doadora do Joãozinho. Não se esqueça de se inscrever no canal. Então, olha só que interessante. Eu acabo formatando. Então, vamos supor que eu queira sempre que ele manche esse formato: um parágrafo, uma frase, a resposta e tanto. Então, eu posso dar esse exemplo lá dentro e ele sempre vai ficar trabalhando em cima disso, tá? O que mais que eu poderia fazer? Cara, documentação. Documentação. Isso é impressionante, tá? Então, vamos supor que eu sou uma empresa que eu preciso atender no WhatsApp, eu preciso seguir um padrão comercial. E o meu padrão comercial é o quê? É o spin selling. Então, eu vou vir aqui. Ó, quero o primeiro prompt, né? Vamos usar porque
para fazer sentido no vídeo. Usando o exemplo de dois acréscimos, uma geladeira duplex, inverter com parcelamento. Então ele só me deu, ó. Por favor, me mostre o cálculo detalhado, blá, 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 blá. Isso aqui é legal para fazer simulações de empréstimo no banco, né? Para mim não ser enrolado. Posso jogar ali o meu contrato, pegar as taxas mínimas e fazer os cálculos. Isso dá uma boa base, né? Lógico que você vai precisar ter um contador de confiança, um advogado e tal. Por enquanto não substitui isso, mas é um baita de um braço direito, tá? Vamos voltar aqui, que ele não atualizou ainda. Vou atualizar aqui. Pronto, ó, já apareceu meu professor de matemática aqui. Vou dar o prompt para ele também, ó. Eu vou tirar esse good vibe filosófica e vou colocar esse prompt aqui, ó. Haja como consultor financeiro, né? Beleza. Aqui, o que que eu poderia colocar? Ó, conhecimento, né? Eu poderia pegar da minha biblioteca, sei lá, um livro de matemática. Tã, tã, tã. Posso perguntar aqui na prévia também, né? Vamos ver se funciona aqui. Olha, eu tô com um problema grave, porque eu vou fazer uma compra de uma bicicleta, ela custa 49 mil. Eu tô tentando negociar um desconto de 7,5%. E eu vou pagar 60% à vista e o restante eu vou fazer duas vezes no cartão. Então eu preciso saber o desconto e o valor das parcelas, pode ser? Então, olha que já está gerando, né, a nova conversa. Então tá aqui, ó, já gerou o resultado, vou clicar para abrir. Aqui, ó, vamos calcular. Cálculo de desconto, valor base, 49 mil. Porque ele está seguindo esse prompt, ó. Que outro, né? Aqui, ó. Os detalhes. Ó, valor base, então ele me dá o valor base, taxa percentual anual. No caso aqui, a taxa de desconto, né? Não é anual, porque não tem essa informação. Vamos aplicar o desconto de 7,30. Olha, ele entendeu 7,30, eu falei 7,5, né? Valor base, taxa de desconto. Bom, ele faz o cálculo, tá aqui, ó. Desconto de 3.077. Você vai pagar 60%. Então, quanto que seria? 27 pila, parcelado 18. Em duas vezes, ficou 9.004. Resumo do impacto financeiro, pá, 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 pá. Então vamos supor que eu sempre queria esse padrão, né? Então eu copio, jogo lá no prompt, ele sempre vai seguir essa estrutura. Aqui, acho que não restou dúvidas. Agora vamos falar principalmente da linha de programação, né? Então vamos supor que eu preciso. Vou dar o exemplo que está criado aqui, ó. Estou fazendo alguns testes com Lovibo para criar um sistema bem legal. E aqui, ó, quando venho em ver alguns, tem os que estão do sistema e os que eu criei, tá? Foram os que eu criei agora, para o YouTube Ads, do Stripe Lovable, Agente Mentor e um assistente da Lovibo. Como é que funciona esse assistente da Lovibo?
Vou vir tem que vir editar, né. Ele não mostra. Nova conversa, fazer uma cópia. Aqui, ó, canetinha aqui, editar. Pronto aqui o nome, ó, Assis Louveiro 2.0, objetivo, né, tem um prompt. Ver se aumenta aqui. Devia aumentar, né. Mais do que isso. Objetivo: ser o assistente social especializado na ferramenta Lovibe, com domínio avançado sobre o seu uso em projetos, desenvolvimento de sistema, produtos SaaS, aplicativos e blá-blá-blá. Então tá todos os comandos aqui, ó. E tá em Markdown, né. Fosse um HTML, ó. Então abre e fecha. Então ele dá o comando, ó, os links, estilo, ó, tom técnico, porém acessível, fala com clareza, empatia e foco. Instrução 1, sempre que um usuário iniciar uma conversa, liste de forma organizada os principais tópicos disponíveis na documentação oficial do Lovibe presente no link. Exemplo de instalação, olá, aqui está uma lista, então ele sempre segue esse padrão. Nunca deixe perguntas em aberto, se não souber, diga com clareza que não funciona, diga que a funcionalidade ainda não está na documentação ou é restrita e ofereça uma alternativa. Pronto, fechou as instruções. E o que mais? A gente colocou os PDFs, tá? Então, por exemplo, ó, Lovibe use case, né? Então, na parte 3 da página, Lovibe use case, né? Do protótipo. Então, eu quero saber o seguinte, ó. Quais são os exemplos de prompt que estão do Lovibe use case? Vamos perguntar para ele. Eu vou vir aqui, vou deixar outra aqui aberta, né? Pra gente consultar. E vou perguntar bem específico. Me dê exemplos de prompt contido na documentação de use cases. É isso, né? É, Lovibe use case. Aqui está uma lista. Me parece genérico, tá? E aqui tá assim, né? Cria uma landing page para um aplicativo de meditação com. Então, formulário, sessão prévia, blá, blá, blá. Caso de uso, git prompt. Vou ser mais específico, tá? Página 3, né? Eu vou copiar o nome aqui. Preciso saber exatamente do exemplo da página 3. Caramba, copiei. Eu preciso louvar e bandeira. Só um segundo. Olha só. Então, olha o que está escrito aqui. Cria uma landing page para um aplicativo de meditação com. Cria uma landing page para um aplicativo de meditação com. Giro com Visual Serena CTA para download. Sessão explicando benefícios, estatística, depoimento, prévia, sessão, FAQ, formulário, rodapé. É o que está escrito aqui. Tá legal? Então, isso daqui é precioso. Porque se eu quero saber algo específico, eu vou lá e consulto o que está contido aqui. Então, para você estudar, cara, isso aqui é sensacional, tá? Sensacional. Eu vou baixar esse arquivo aqui, ó. Vou jogar na minha página de downloads. No GPT, e vamos usar esse camarada aqui, ó. Tá vendo esse aplicativo aqui, ó? O Whimsical. Ele é uma ferramenta de mapas mentais, né? Gratuito, vários boards. Consegue fazer isso aqui, ó. Você pode ir lá abrir manualmente, né? Seguir alguns modelos. Mas, com o IA, cara, é tudo mais prático. Então, o que que você vai fazer? Pam, 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 pam. Eu deixei ter salvo aqui. Se você não tem, né? Vai fazer o seguinte, vai clicar em GPT e aí tu vai pesquisar. Whimsical. Digitei errado.
Tá, mapa mental, vamos ver. Me deu alguns, ó. Criador de IA de mapa mental pelo Gitmind. Mapa GPT, ó. Mind Maps. Gitmind. Tal, tal, tal. Ou seja, você consegue ver a quantidade de conversas. Ó, 50.000 conversas. Aqui teve só 70 conversas. Esses da recomendação, ó. Deixa eu pegar o nome exatamente aqui, ó. Tá faltando. Tava com não tinha aí, né? Tem o I aqui. Volto pra cá, vou jogar aqui, ó. Então, olha só, esse agente personalizado do Whimsical Diagramas tem 2 milhões de conversas. Então, quando eu clico aqui, ó, ele mostra uma prévia, a nota que tem da comunidade, ó, 20.000 avaliações, produtividade, ó, nível global, tá na posição 18. Tem as ações, ó, tem intérprete da UI, intérprete de código, busca na web. E aí, ó, se eu pegar, adicionar fotos e arquivos. Então, eu vou vir aqui em Downloads, eu vou pegar o que eu acabei de baixar e vou falar o seguinte: com base na página 3, quero que você crie um mapa mental para eu estudar. Galera, eu tô colocando esse exemplo, mas você pode colocar um livro, você pode colocar um resumo da faculdade. O professor passou, ó, tem que fazer um trabalho. Quero estudar sobre a anatomia humana, quero estudar sobre a física, quero estudar sobre eletricidade, engenharia civil, quero estudar sobre arquitetura de engenharia de prompt, de inteligência artificial, quero saber sobre o motor de um carro, sobre, principalmente para mecânico, né? Preciso saber o manual dessa bicicleta, o manual dessa moto, como é que funciona essa bateria. Tá muito em alta no Brasil agora as scooters, né, as bicicletas elétricas, aquelas motos que têm até 1.000 watts que ele permite. Então tu pega o manual dessa marca, você joga ali em inglês mesmo e fala, ó, cria esse material em português. Então ele vai estruturar para você e você vai ter esse material personalizado. Então olha só, protótipos com Lovable. Ele já criou. Eu posso clicar aqui, ó, visualizar e editar. Então só eu nem tô com login nessa conta e ele já trouxe, ó, não tô logado aqui, ó. Conecte, inscreva-se. Ele já me trouxe uma pré-visualização. Título, vantagens, tipo de protótipo, metodologia. E o que tem aqui nessa página? Uma cacetada de informações, né? Mas na página 13 ele tá falando, ó, protótipos. Vantagens da prototipagem, tipo de protótipo, metodologia de prototipagem. O que que ele fez? Tipo de protótipo, metodologia e vantagens. Então assim, galera, ele trouxe essas páginas aqui, ó. Começaria aqui, ó, tudo descrito, né? Um por um embaixo, o modelo, componente, arquitetura, o exemplo. E aí que eu já saí, né? Já tô na página 4 já. Ó, mas porque eu falei só da página 3, mas se eu pedisse pra ele criar tudo, ele criaria. Então, olha só, fica muito mais fácil pra tu entender, cara, pra você estudar, né? Pô, você vem aqui, caraca. Então, vantagens, velocidade, interação rápida, feedback, baixo custo, qualidade. Pô, você pode vir aqui fazer uma anotação, escrever. E tu já salva, já cria conta gratuita aqui, já tenho o material. Pô, gostei. Agora eu vou fazer o seguinte: crie um diagrama para eu utilizar a mnemônica, sei lá, mnemônica, mônica, acho que tá errado, né? Não tem problema. Ó, escreve assim, ó, mnemônica. O melhor formato é mapa mental, pois permite visualizar conceito. E já trouxe aqui. Agora ele trouxe mais coisas, né? Metodologia, tipos e a vantagem, que é o que basicamente passei antes, né? Então, assim, o céu é o limite para imaginação e aplicação. Imagina bula de remédio, cara, todas as profissões, advocacia, cara, tudo. Pô, eu sou um vendedor, eu sou respondo e-mail.
Então eu quero que o meu e-mail sempre seja com esse formato, com essa assinatura. Pô, eu venho aqui, jogo, ele vai seguir o exemplo. E para isso eu crio um agente. Tá? Aí eu sim eu tenho que ter uma versão Pro. Mas, pelo custo-benefício, como eu falei, pela quantidade de uso, para você reduzir tempo. Pô, demora 10 minutos para fazer um e-mail, você vai fazer ali em 2. E você, para você criar um mapa mental do zero, você demorava ali. Imagina, você ficar fazendo um por um aqui, ó. Adiciona. Aí tu volta aqui, adiciona, copia o texto, dá Ctrl V, Ctrl C. Ou vem aqui, digita, adiciona uma coluna. E vai. Cara, você dá um clique, um comando, ele já cria. Baseado num documento que você quer. Isso não é uma baita revolução, cara? O que que é isso? Eu acho que ficou claro essa parte de GPT. Tem outras aplicações, exemplos muito mais impressionantes, fascinantes, né? Eu trouxe aqui, 2 exemplos assim, ó, que realmente não é, nossa, que impressiona, né? Que vai você encher os olhos. Mas o GPT, cara, ele é maravilhoso por isso, porque a comunidade já traz as aplicações de como que você pode utilizar um GPT. Então vamos pegar aqui, ó, programação. Programação técnico, né? Mas o Midjourney. Caraca, velho. Pra você fazer algo com o Midjourney, você tem que ir lá, conectar. E aqui ele já te dá um baita de um projeto, ó. 100.000 conversas. Então, olha só, ele cria imagem housing, um assistente, ó. Uma técnica de detalhes, ó, prompt, papapá. Vamos traduzir aqui pra ficar o português bem dizido. Então, olha só, ela é assistente para criar prompts. Ajuda a dar vida às suas visões criativas com diretrizes claras e imaginativas, garantindo a experiência personalizada e sem conceitos. Então, ou seja, tem dificuldade para criar um prompt por Midjourney. Vem aqui e ele vai e cria para mim. Ó, prompt para o vídeo. Vamos criar um junto aqui. E é o mesmo exemplo do personagem do GPT normal lá, em texto. Se eu estou criando algo genérico, ele vai me dar uma resposta genérica. Eu estou usando uma IA que ela é, pô, aberta para todos os lados. Se eu dou a diretriz para ela, eu falo, olha, eu quero que tu faça isso. Ela vai ser mais certeira. Torna um prompt básico do Sora excelente e cria uma imagem para usar opcionalmente com ele. Cara, isso deve ser maravilhoso. Então vamos criar aqui junto um vídeo, olha. Então ele tá me dando uma floresta no inverno. Aqui a gente tô de touca, né? Tá frio agora, vamos fazer o seguinte. Eu gosto de falar, ao invés de digitar. Eu quero criar um, um casal se aquentando perto de um fogão a lenha no sul do Brasil, comendo pinhão e tomando chimarrão, café. Eu prefiro café. Coloca aí quentão. Que quentão, cara? Tá pensando em festa junina já. Enfim, pode ser. Tenha um fogão a lenha, que seja um casal, que tenha uma mesa, uma toalha xadrez verde e que tenha um quadro da bandeira do Brasil. Então essa é a minha ideia aqui que inventei na hora e vou jogar. Perfeito. Aqui vai a versão aprimorada do prompt, olha só. Ao invés de eu ter que trazer todos esses detalhes, ele traz para mim. Dentro de uma aconchegante cozinha rural no sul do Brasil, um casal se aquece ao lado de fogão a lenha, aceso, de onde saem pequenas labaredas de fumaça suave. Pô, é um detalhe, cara. Conta. Vou gerar agora a imagem correspondente ao primeiro frame dessa cena. Já tá gerando? Porque uma coisa é, eu tô querendo que ele faça isso, mas será que eu tô expressando bem aquilo que eu quero? Porque às vezes você tem uma informação na cabeça e você não tá conseguindo transmitir ela em palavras. E aqui você já valida isso. Ele já me deu uma nova perspectiva, né, com mais detalhes, ó. Cerveja, cuia de chimarrão, uma garrafa térmica, uma caneca de café fumegante, pinhões.
Vamos lá, agora só vencer aqui na paciência e boa. Enquanto ele carrega, vamos voltar aqui pro GPT. Então, olha só, o que eu tenho aqui de GPT não é brincadeira, não. Pesquisa e análise. Educação, ó. Cara, eu posso falar em. Realmente tem um professor de inglês aqui, né? Ao invés de. Pra conversar. Posso criar um do zero, mas já tem aqui, ó. Pegar aqui educação. Deve ter alguém da língua. Ó, chat português. Ó, só tem os outros, né? Ó, você é um tutor. Traduzir aqui pra não ter nenhum problema. Ó, ajuda em entrevista de emprego, graduação, doutorado, acadêmico pessoal, toque professoral. Solucionador de matemática e de IA, oferece resposta passo a passo, ajuda você a aprender matemática até mesmo. Número do pi. Versão oficial francesa, GPT. A maneira mais rápida de aprender qualquer coisa difícil. Olha só isso aqui, cara. Prime Universal. A maneira mais rápida de aprender qualquer coisa difícil. Por que que existem tomadas 220 e tomadas 110 espalhadas conforme a região do Brasil? Por que que se eu colocar um eletrodoméstico que ele tem uma tensão 220 numa tomada 110, não vai funcionar? E se eu colocar uma 110 na 220, ele vai queimar? Excelente pergunta. Isso tem a ver com a história da eletrificação, física de energia elétrica, decisões históricas e econômicas regionais. Olha só, ele me trouxe uma perspectiva mais ampla. Porque existe tolerância. A eletricidade começou a ser implementada no Brasil no final do século XIX. No início do século XX, empresas estrangeiras foram responsáveis pela instalação de sistemas elétricos em diferentes regiões. Algumas empresas eram americanas, Q1, outras europeias, 220. Resultado, emissão. Por quê? É mais eficiente. Imagine Q1 transportar muita água, pode, e aqui ele deu uma bugada, né? Quanto maior a tensão, menor a corrente, os amperes. Ser mais seguro. Ele deu uma bugadinha. Ó, se eu ligar o aparelho 110 numa tomada 220, ó, ele vai realmente queimar. Por quê? Circuitos, componentes eletrônicos são projetados para suportar uma determinada tensão. Se você dobra a tensão, o dobro da força elétrica empurra os elétrons. Gera calor excessivo rapidamente, fumaça, cheiro de queimado, curto, explosão de capacitores ou queima instantânea de componentes. Se o aparelho tem uma resistência, olha só, me deu cálculo, cara, a potência dobra 4 vezes. Então, 220 dividido pela resistência, que tem potência, né, elevado a 2. Isso explica por que ele queima muito rápido. Porque existem tomadas diferentes no Brasil. E aqui ele tá dando uma bugada, né. Então, olha só, ainda ele me deu ponto de verificação, né, como se fosse um checklist da prova, né. Para garantir que você está entendendo a fundo, me responda essas perguntas. Depois, aqui ele bugou de novo, né. Se um aparelho consome 1000 watts em 110 se um aparelho consome 1000 watts em 110 volts, qual é a corrente que ele puxa? E qual seria essa corrente se ela fosse 220? Então, cara, tem que puxar o cálculo aqui, né. Por que que ele não me deu um exemplo de watts? Tá tudo bugado aqui, né. Curioso, ó, aqui, ó. Potência do aparelho é P e igual em eu, potência, igual tensão versus corrente. Tá, tem isso, tá idioma detectado, ele fica tudo bugado, né. Ele cortou aqui, ó, a resposta travou. Eh, novamente.
Isso é foco, galera. Eu estava fazendo outra coisa, agora eu já quero saber o porquê que acontece isso aqui, né. Beleza, vamos retomar o nosso foco aqui, né. Tô curioso também, quero saber agora. Analogia intuitiva, cachoeira alta, R$ 110, riacho raso, menos sua roda foi projetada para cachoeira, ela não tem força suficiente para girar direito. O gireiro não pode ligar, liga muito fraco, porque o motor é resistência. Tecnicamente, a potência é P, o V é a potência e o I seria não, tá errado. Não, P é potência, a tensão é o V, que a tensão seria a voltagem, né, e a corrente, que é sigla aí, cara. Tecnicamente não deu a resultado, falta de suficiente, como da tensão, corrente, sabe, muito foi projetado para aquela tensão. Ah, se o aparelho tem uma resistência R, o potência é potência, voltagem elevado a 2 e a resistência dividido por resistência. Se dobramos a tensão de 110 para 220, temos que multiplicar, né. A potência é igual a 4 vezes elevado a resistência. A potência quadruplica. Resultado: resistores que esquentam 4 vezes mais podem queimar, capacitores podem estourar, semicondutores queimam, fumaça faísca, desastre elétrico. Resumo: por que existem? Porque pela decisão histórica, mais eficiente, porque um aparelho de repente não funciona porque ele não recebe porque recebe metade da tensão. Potência insuficiente, não liga ou funciona muito fraco, certo? E aqui, se eu usar um 110, ele está aumentando a potência em 4 vezes e gera calor excessivo. Então ele recebe o dobro da tensão. Então agora sim, né, provinha. Checkpoint de conhecimento técnico. Se você quiser realmente dominar isso, responda essas 3 perguntas. Bora testar seus conhecimentos. Por que aumentar a tensão reduz a perda de energia nos fios? Mostre usando a fórmula de potência dissipada. Se eu aumentar a tensão, ele perde energia porque a corrente diminui. Beleza. Se um aparelho consome 1000 watts em 110, qual é a corrente que ele puxa? E se esse mesmo aparelho fosse 220, qual seria a corrente? Não sei. Por que a potência dissipada nos fios cresce com o quadrado da corrente? Explique matemática fisicamente. Por que por que a potência dissipada nos fios cresce com o quadrado da corrente? Vamos colar na prova. Tensão corrente. Amperagem, tensão V voltagem, potência watts. Calculando na tomada 110. O aparelho puxa 9 amperes na tomada 110. Se ele fosse 220, puxaria 4 amperes. Caraca, mais do que dobra. Não, dobra mesmo, tá certo. Na tomada de 220, ele puxa 4,5 amperes. Conclusão prática, o mesmo aparelho puxa metade da corrente se tiver uma tensão dobrada. Uhum. Por que isso importa? Corrente alta. Existe fios mais grossos e tem mais perda de energia. Ou seja, a bitola, né, do fio para aguentar 9 amperes vai ter que ser aí uma média de 2,5, aguenta uma geladeira tranquilo. Corrente mais baixa, 4,5, permite fios mais finos e menor perda. Por que a potência dissipada nos fios cresce com o quadrado da corrente? Fórmula da potência dissipada nos fios. Onde? Corrente no fio. Por quê? O que é um mesmo? Corrente.
Analogia da física e matemática. Essa é a lei de Ohm, e a potência elétrica é, substituindo V da lei Ohm. Essa é exatamente a forma da potência dada por efeito Joule. Conclusão intuitiva. Se você dobra a corrente, a perda do aquecimento fica 4 vezes maior. Se triplica a corrente, 9 vezes maior. Isso explica porque sistemas em são mais eficientes. Metade da corrente, perda 4 vezes menos na teoria. E comparado com o mesmo consumo de 10. Resumo visual. Perda nos fios. Impressionante. Caraca, isso é... Ou seja, 4 vezes menor que 10. Posso te explicar agora como a resistência dos fios é calculada fisicamente, como funciona a distribuição elétrica, desde a rua até a sua casa, transformadores trifásicos, etc. Ou até mesmo entrar em corrente alternada versus contínua. Cara, agora eu fiquei. Beleza. Vem da ida elétrica, ou da termoelétrica, né? Ida elétrica, e vai para central elétrica, depois transformadores, transformadores, chega no relógio. Essa cadeia geral, e bora explicar esses detalhes. Tamanho da energia elétrica. Água armazenada na represa tem energia potencial pela altura. Essa água desce com muita força e passa por turbinas que giram. As turbinas estão acopladas de geradores elétricos. O gerador converte energia mecânica em elétrica. Ele faz isso girando um ímã, eletroímã, dentro de uma bobina de cobre. Isso gera corrente elétrica alternada, através do fenômeno de indução eletromagnética, lei de Faraday. Tensão gerada. As usinas normalmente geram tensões com 13.800 volts, ou até mais, dependendo do projeto. Subestação elevadora. Aqui é onde começa a mágica do transporte eficiente. Por que levar atenção? Para enviar energia por longas distâncias com mínima perda, olha só que importância, né? Desse 20 ou 110 ali. Se eu usasse 110, eu teria uma perda maior, né? 4 vezes maior do que 220. Como já vimos antes, ó, no cálculo que a gente estava vendo, né? Se você sobe a tensão, a corrente cai. E assim as perdas por calor nos fios são muito menores. Transformadores e elevadores. Aumenta a tensão para algo na casa dos 138 mil volts, 230 mil volts, 500 mil volts, ou até 750 mil volts, dependendo da linha de transmissão. Transformadores funcionam só em corrente alternada, porque dependem de variações de campo magnético. Corrente alternada, legal. Linhas de transmissão, super alta tensão, linhas gigantes, com aquelas torrentes metálicas enormes, conduzem energia por centenas até milhares de quilômetros. Analogia, é como transportar muita água por um aqueduto gigante com pouquíssimo vazamento. O cara me deu uns exemplos também, né? Subestação redutora, distribuição. Quando a energia chega perto das cidades, preciso ser reduzido para níveis. Uma afirmação. Redução típica, olha só. De 138 mil para 13. Nossa, grande, hein? Essa linha de 13 mil vão para os bairros. A subestação, né? Caraca, então. Cara, maravilhoso. Maravilhoso esse detalhe, né? Imagino que esses fios, né, de alta tensão são aquelas torres, né, que realmente são. Sim. Nossa, isso aqui, ó. Tô falando aqui. Talvez quem tá acompanhando o raciocínio, essa aqui, ó. Quando criança, eu lembro de ficar olhando essas torres e pensar, caraca, né? Diferentes aqui. Show de bola. Subestação redutora, que tem geralmente nos bairros, né? Ó, chega perto das cidades, precisa reduzir para níveis mais seguros. Redução típica, cara, 10 vezes aqui. Redução, né? Tem 38 para 13. Transformadores de bairro. Aquele transformador que você vê no poste perto da sua casa faz exatamente isso, ó. De 13 mil volts
para 12 e 20 volts. Um pão quente? Pode me mandar. Obrigado. Detalhe muito importante: a energia chega no transformador, no poste, em trifásico, e dali ele distribui. Dependendo da região, então algumas regiões chegam em 127. E no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, eu tô no sul, Santa Catarina, mas especialmente que eu sei no Rio Grande, acontece. Detalhe muito importante: a energia chega no transformador trifásico, fase mais neutro, fase mais fause, 110, bifásico residencial. Se sua região é 220, sua tomada vem de 2 fases diferentes. Se sua região é 127, sua tomada 220 vem de fases também, fase, fase. Mas a tensão entre fases é 220, por quê? Raiz quadrada de 3 vezes 127 igual a 200, ou simplesmente 2 fases defasadas de 180 graus. Hum, relógio de luz, medidor de energia. Mede quantos quilowatts-hora você consumiu, é basicamente o odômetro de quadro de distribuição da sua casa. O relógio alimenta seu quadro de divisores. O quadro separa os circuitos, tomadas, iluminação, chuveiro e ar-condicionado. Resumo visual do caminho de energia. Maravilha, ó. Hidrelétrica, subestação, elevação, elevadora, linha de transmissão, subestação redutora, transformadora de poste, redutor de relógio. Quer ir mais fundo? Posso explicar com detalhes técnicos, por exemplo, como funciona fisicamente o transformador, como funciona eletricamente a distribuição trifásica. Então, assim, galera, isso aqui foi uma aula, simplesmente uma aula, e como que eu teria acesso de uma forma assim tão mastigadinha assim? Através de uma inteligência artificial que foi treinada para esse fim. A finalidade dela é ensinar. Tá aqui, ó, Universal Prime. E eu posso clicar sobre, ó, tá aqui, ó. 3 milhões de conversa. Tá no número 2 de educação. Não é à toa, porque é muito funcional, prático, tá? Só você colocar aí, ó, Universal Prime, e você consegue usar na versão grátis, tá legal? E agora, depois de tudo isso, para deixar ainda mais mastigadinho, né? Para deixar, pô, só falta desenhar agora. Eu vou falar o seguinte: quero que você crie um, um, quero que você crie, meu Deus do céu, e vem, iluminação. Tem um nome que eu quero dar pra. Mas pode ser um carrossel, vai. Um carrossel. Tem outro nome, tá? Eletrográfico, grama, grama não. Esqueci o nome, tá? Quero que você crie um carrossel visual com. Qual que é o nome aqui? Resumo visual do caminho. Crie imagens que explicam cada fase. Resumo visual do caminho. Posso também criar um mapa mental, que já fica por tópicos aqui. Criar. E posso criar também cliques, a cliques. É só querer, né? Enquanto ele tá trabalhando aqui, ó. Posso copiar aqui, mas eu vou esperar. Universal Primer. Fazer isso também, né? Já que eu não vou esperar pra render o tempo. Ó, crio, e no outro aqui. A imagem que eu falei, né? Que a gente tava aguardando, né? Voltando pra conversa. Eu quero criar um canal Saquentando, tal, 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 né? Olha isso daqui, galera. Olha isso daqui. Ó, olha esse nível de detalhes, cara. Olha esse
de detalhes. Cara, eu trabalho 14 anos, tô trabalhando. Quando eu aprendi fazer manipulação de imagem com Photoshop, eu tive que investir muitas horas para aprender. Paguei um curso presencial, 800 pila, na época, para poder ter acesso à manipulação de imagem. E, cara, para mim conseguir ter esse nível de precisão, para mim realmente pensa: "Cara, eu quero um casal gaúcho, sul do Brasil, colocar uma pessoa com chimarrão, uma com café, com peão na mesa, uma toalha listrada, verde, um fogão a lenha, e um quadro do Brasil atrás". Para mim fazer isso, eu demoraria, cara, muito tempo, porque para você conseguir chegar nesse nível de capricho aqui, olha só, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo melhorar. Olha só esse nível, ó, o reflexo do fogo aqui, ó. Isso aqui, galera, para você dar esse detalhe, é muito capricho, tá. A mão, ó, tá boa, cara? Não tá ruim. Olha só, olha só as ranhaduras aqui da mão. Isso daqui, cara, não é pra qualquer um não, tá. Não é qualquer designer que mexe no Photoshop que faz isso aqui não. É só gente pro, cara, tu tem que ter muita habilidade. Sorriso, olha só o contorno da luz que tá vindo do fogão a lenha. Isso é nitidamente que tem uma luz refletindo, incidindo diretamente, ó, no cabelo, o detalhe do cabelo. Aí o chapéu, típico, eh, e partindo do pressuposto também que essas pessoas não existem, né. Ele fez lá um compilado de várias imagens, processou pra chegar nesse resultado. Tanto que eles estão sorrindo, assim, aquela risada que fechou o olho, né. Tipo, a piada foi tão boa que os 2 fecharam o olho, tá legal. Porque dá pra dar uma disfarçadinha, né, até porque eu acho que eles não, acho que a IA não pode gerar um olho também, né, porque senão vai que gera alguém muito parecido aí. E o cafezinho, tipo, tá tomando chimarrão, né, o café tá cheio, o cara tá só com a xícara na mão, ó, tá perfeito também a precisão, ó, 1, 2, 3, 4, 5 dedos, cruza a cadeira. É típico, né, esse fogão a lenha aqui, deixa eu ver aqui, ó, isso aqui em cima aqui. Acho que é só faísca, ó. Tá bem forte, né, como se estivesse saindo pra fora, assim, né, mas pela quantidade de lenha, tá, dá pra passar, né. Pô, isso aqui não é um nível, te impressiona, cara? Deveria. E foi um prompt sim, muita coisa não, né. Fechar aqui, ó. Se eu quiser posso corrigir ainda, né. Posso clicar aqui, ó, coloque a bandeira do Rio Grande do Sul. Olha como porca véia aí pra nós. Dou o comando, deixa ele se virar aqui, vamos retornar aqui, eu tinha copiado aqui, né, pra não perder o raciocínio. Voltar para o GPT, e eu vou falar: "Crie um mapa mental para uma aula sobre", Ctrl V, deixa ele se virar aqui e vou retornar onde ele está criando a imagem. Olha só, crie imagens que explicam cada fase, resumo visual, blá-blá-blá. Aqui, ó, criou em inglês. Beleza, mas eu não fui específico, eu não falei para ele criar em português. E que a inteligência artificial ela funciona melhor em inglês, tá. Se você criar um prompt em inglês, vai ser mais eficiente. Deixa eu responder aqui, clicar em cima, vou pedir, ó, selecionar, salvar. Não teve opção de editar aqui? Ah, insatisfatório. Eu vou colocar o seguinte: "Deveria ter feito em PTBR. Quero que você escreva, hã, nomes em português Brasil". Mas só o fato dele ter feito aqui o desenho, cara, já é maravilhoso. Porque da hidrelétrica vai para o elevador, do elevador vai para a subestação, da subestação vai para a distribuição do painel,
e vem para as correntes de transmissão, né? A fio de transmissão. Ele chega nos transformadores e o transformador vem para o relógio de casa. Como a gente estava vendo aqui, ele seguiu o raciocínio, né? E já tá gerando. Então, assim, eu tô usando o gratuito, cara. Não é o pago. Tá aqui, ó. Ó. Eu tenho que fazer o upgrade do plano, ó. Fazer o upgrade do plano. E o upgrade é $20 por mês. Ah, vai chegar aí sem pila, né? Então, assim, vale a pena. Lógico, né? Ele tem que gastar toda a opção do gratuito aqui, mas eu vira e mexe acabo usando. Por isso que eu tenho o Gemini, pra mim tá full time, né? Não tem medo, até porque a versão 2.0 Pro tá excelente. Ó, então ele tá, mapa do caminho, ele tá organizando, prompt, organizou, beleza. Ó, ele fez o mapa do caminho, organizou visualmente, ó. Tá legal? E agora eu vou falar. Crie com o Imiscal, um mapa mental. Então, ou seja, eu nem tô dentro do agente personalizado, mas eu acho que ele vai conseguir puxar. Será? Não, não conseguiu. Não conseguiu. Então eu vou copiar essas informações. Copiei. Só conferir aqui, ó. Ele realmente montou o padrão, né? Copiei aqui, pegando de baixo. E meu scaldo aqui, ó. Deixei salvo. Ó, você chegou ao seu limite de GPTs. Faça o upgrade para o GPT Plus. Agora é a hora de você. Então, sim, acabou por aqui, né? Acabou a choradeira. Acabou a brincadeira, né? Mas, antes dele encerrar, ele gerou mais um prompt, né? Por isso que ele. Também eu dei 4 prompts de imagem, né? Primeiro pra ele fazer isso. E também prompt em texto também conta, né? Vamos ver se ele escreveu tudo certinho. Vou aumentar aqui, baixar para ficar melhor a visualização. Aqui, ó. Tá certo? Hidre ou hidroelétrica? Hidrelétrica. Linha de transmissão. Colocou até acento aqui, cara. Como que isso melhorou? Para colocar acento é o pau da goiaba agora. Por subestação. Beleza, o CC gira passou ainda, né? Tem um. Parece um Y aqui. Parece até o símbolo ali de masculino e feminino. Subestação elevadora. Subestação redutora. Distribuição, aqui ele vacilou, né? Mas eu posso jogar no Photoshop aqui e corrigir tranquilamente. Também colocar um I no painel. Transformador de distribuição, que ele acertou. E medidor de energia, que me lembra muito bem, né? Então ele criou o arquivo aqui. Cara, se eu pego esse desenho agora e jogo no Illustrator da vida, ele já transforma isso em um ícone. Posso pôr num site, posso pôr num projeto. Cara, é incrível essa geração. Hidrelétrica. Olha só, né? Claramente aqui é, porra, mais desenhado do que isso não tem como, sabe? Ó, eu falei pra ele tirar a bandeira do Brasil e colocar do Rio Grande, né? Tá aí, ó. Mas ele parece que ele mexeu o desenho. Fez só uma coisinha. Vamos ampliar, ampliar. Aqui, ó. Manteve os olhos fechados. Aqui parece que o cara deu uma melhorada aqui no riso, né? Expressões faciais aqui, o pé de galinha. O fogo também tirou aquele rabisco aqui em cima, manteve ele aqui, ó. O top, né? Então o fogo tá se aquentando bem aqui, os caras. Os gaúchos. Térmica, não pode faltar, né? Timarone, a mão ficou por cima. Não parece que ela tá. Tipo, parece que ela realmente. É, ela deu uma estranhada aqui, né? Mas enfim, uma foto talvez também ficaria assim, se ficasse bem por cima, né? Pinhão, ó, lembra muito mesmo o pinhão. Ah, deu vontade de comer. Continua Alexa, né, no casaco dela, né, de lã. É bem clássico esse casaco aqui, né? Então, e a bandeira, tá aí, ó. Parece realmente uma tecido, né? O recorte aqui atrás da bandeira, cara, preciso.
É difícil fazer isso, cara, com Photoshop. Tem que ser bom no recorte aqui, ó. Acho que a bandeira aqui tá meio pecado, assim, não ficou tão preciso o desenho, né. Mas, cara, pra versão gratuita tá mais do que bom. Bom, galera, fui pra lá de Bagdá aqui, era pra ser rapidinho um exemplo, mas eu me empolguei, fui mostrando pra vocês. Mas é realmente um tutorial aqui com vários tentativas e erros, correções, mostrando na prática, e me empolga porque encurta muitas tarefas repetitivas. E assim, eu deixo de fazer uma tarefa repetitiva, significa que eu posso aprender algo que seja útil para minha vida, sem ficar fazendo tarefas que realmente um robô pode fazer, uma inteligência artificial pode fazer, uma automação, né, um programa. É a mesma lógica que você vai no shopping e e, cara, você tem uma porta em casa, então você chega em casa, você tem que abrir a porta, né, você tem que colocar a chave e abrir. Mas quando você tem muitas pessoas passando por a pelaquela mesma porta, você não vai ter alguém só para abrir ela para ti, né, um funcionário para abrir. Então o shopping sempre coloca o quê? Uma porta com sensor de presença, a pessoa chega perto, a porta abre. Isso é uma redução de tempo, porque você automatiza uma função. E quando nós falamos de inteligência artificial, esse é o caminho, é a mesma lógica. Todo dia eu tenho que preencher uma planilha manualmente lá com 50 linhas, 30 linhas, 100 linhas, 25, 2.000 linhas, significa que se eu preencho 1.000 no mês, pô, são 12.000 linhas preenchidas no ano. Posso automatizar, vai aliviar esse tempo, eu posso fazer algo mais útil. Ao invés de só preencher, agora eu vou focar na análise. E por aí vai. Esse é o raciocínio. Reforçando, ficou legal o vídeo, gostou? Deixa o like, manda para algum amigo que pode utilizar essas técnicas de IA no dia a dia. E daqui em diante eu vou continuar postando vídeos relacionados ao dia a dia, a forma de utilizar, inclusive geração de vídeos aí que eu estou experimentando e vou compartilhar com vocês aqui neste canal de forma gratuita. Tem um canal, ou melhor, tem um grupo no WhatsApp que você pode entrar, onde eu vou continuar compartilhando informações relevantes relacionadas ao mundo da inteligência artificial. E por enquanto o grupo é gratuito, então entra lá e aproveita. Beleza? Valeu e até mais. Tchau.